pessoal, tudo bem? Vamos então dar continuidade aí ao nosso curso. A nossa aula 5, no dia 4 de junho, quinta-feira. Acessem aí o material que eu enviei. Os objetivos são, item 1, compreender o objetivo da gerência de tempo do projeto, escrever os processos para término, garantindo que se cumpram os prazos definidos no cronograma de atividades do projeto, compreender o gerenciamento de custo do projeto, incluindo os processos necessários para assegurar que será concluído dentro do orçamento aprovado, e análise de artigos científicos. É o capítulo 5 do nosso guia, e os capítulos 6 e 7 do PMBOK, além do artigo 5, que eu estou enviando anexo, e está lá no nosso endereço. Bem, o fórum, basicamente, é análise de critérios para seleção de projetos, métodos numéricos e não numéricos. O texto é autoexplicativo, mas os pontos principais são, dentro dos métodos não numéricos, as necessidades imperiosas, as condições competitivas, demandas por repetir um sucesso de um projeto em outro, etc., que motivam a adotar um ou outro projeto, uma ou outra alternativa, sem análise numérica. E quanto à análise numérica, os métodos são o VPL, o valor presente líquido, a TIR, a taxa interna de retorno, e o payback, o tempo de retorno. Além disso, a gente pode acrescentar outro, que é o grau de risco do projeto, o fluxo de caixa associado. Então, o somatório, a identificação desses critérios pode apontar entre as alternativas qual é a melhor do ponto de vista da decisão para implantar o projeto A ou B ou C. O VPL é o custo de implantação ao valor atual das receitas do projeto. O importante é saber qual é o valor líquido de investimento. Ele tem que ser positivo. E entre alternativas de projetos, escolhe-se o que tenha o maior VPL. A taxa interna de retorno é a taxa que zera o fluxo de caixa. Quanto maior, melhor. A taxa interna de retorno ela é calculada por interpolação linear, no método de um algoritmo. O Excel calcula, por exemplo, de uma forma bastante imediata. É a fórmula TIR do Excel. E aí ela vai zerar as entradas e saídas. Então, o algoritmo vai substituindo as taxas até encontrar aquela que efetivamente zera as entradas e saídas do fluxo de caixa. E o payback é o tempo decorrido para retorno do capital investido, ou seja, a partir do momento que o projeto começa a gerar receitas, quanto tempo leva até que ele zere todas as despesas, todos os investimentos. Então, se a gente somar o VPL, que é o valor presente líquido, a TIR, a taxa interna de retorno, e o payback, nós vamos ter uma ideia bastante próxima da lucratividade e da efetividade de implantação daquele projeto. Só ressaltando, o VPL quanto maior, melhor, a TIR quanto maior, melhor, o payback quanto menor, melhor. Ok? E aí o grau de risco também, que quanto menor, melhor. O grau de risco econômico-financeiro é o desvio padrão do fluxo de caixa líquido. Quanto menor, melhor. Aí tem um quadrinho que está no guia, estão apontadas as alternativas A, B, C e D, o VPL, a TIR e a payback. E vai depender exatamente do grau de necessidade do implantador do projeto. Né? Se ele vai querer um retorno maior, se vai querer esperar mais tempo pelo payback, se o VPL vai ser mais elevado, enfim. Quadro autoexplicativo. Algumas questões norteadoras para o fórum. O que são métodos numéricos e não numéricos? Quais as diferenças entre os métodos? O que são VPL, TIR e payback? Como usar o VPL, TIR e payback para selecionar alternativas de projetos? Que outros métodos de análise de projetos podem ser usados ou examinados? Okay? As atividades. Item 4, 4.1.
A 4.1.1 é definir os conceitos de VPL, TIR e Payback, apontando fórmulas e exemplos resumidamente em uma página. O item 2 eu bolei um caso aplicado, que é o seguinte: a Secretaria de Agricultura de Alagoas tem que decidir entre 3 projetos, é autoexplicativo, na área do setor sucroalcooleiro. Primeiro, o desenvolvimento de cultivares de cana-de-açúcar para aumento do conteúdo de sacarose, com venda aos agentes da cadeia a preço de custo. O segundo, a oferta de custos de extensão agronômicos, cobrando um custo simbólico para melhorar a produtividade. Terceiro, compra e aluguel a preço de custo de ferramentas mecânicas e softwares para diminuir o custo financeiro de ativo imobilizado. As projeções de pagamentos e despesas e recebimentos e receitas de cada um dos 3 projetos está aí. A atividade, então, é calcular o VPL, TIR, Payback, grau de risco financeiro, diagrama de fluxo de caixa dos 3 projetos, usando a planilha Excel enviada em anexo. Então, eu preparei uma planilha Excel específica e estou enviando para vocês, tá? Para responder esse trabalho. A planilha já tem um simuladozinho simples, depois é só copiar esses valores na planilha e interpretar os resultados. Já está tudo lá, cálculo VPL, TIR, Payback, grau de risco financeiro. E depois, no item 3, formular o plano do projeto e plano de custos do projeto, esquematizar um relatório sintético da análise endereçado ao secretário de Agricultura de Alagoas. A dica é organizar esse quadro comparativo, onde está apontado exatamente o que eu falei. VPL positivo e elevado, a TIR positiva e elevada, Payback baixo, grau de risco baixo. Então vocês vão analisar lá as 3 alternativas, fazer o ranking, a classificação dos critérios e escolher o que é mais interessante para a secretaria. E a atividade 3 é o nosso artigo tradicional, artigo 5. Né? Tá. O artigo 5 que vai ser analisado. Entrega máxima no dia 4, 21h50, como vocês já sabem, aí o resto é tradicional. Ok? Há também a nossa atividade do relatório técnico, vai ser a esquematização do referencial teórico. Nesse anexo 5 aí que eu passei para vocês, vai ser a esquematização sistemática da literatura. Então a gente já identificou a literatura, agora vai trabalhar um pouquinho essa literatura, essas 2 aulas, tá? Vai preparar o esquema tradicional, que é o que a gente está elaborando aí no guia final do Profiab. Também entreguem essa atividade na literatura na aula 6, no dia 11 de junho. Ok? Então, desejo a todos uma excelente aula, tudo de bom. Qualquer dúvida, eu estou inteiro dispor, ok? Como sempre, Skype, etc. Um grande abraço, boa semana.